já parou para pensar como é a relação de gênero nos sindicatos? Será que os sindicatos que lutam pela classe trabalhadora também lutam pela igualdade de gênero? A mestra em História, Camila Albuquerque, fez sua dissertação sobre as relações de gênero no Sindicato dos Bancários do Piauí e fala sobre sua pesquisa. Fala para a gente como é que você teve a ideia de fazer essa pesquisa. Bom, antes de responder à pergunta da querida Norma, eu gostaria de agradecer o convite para participar desta entrevista. Há um tempo atrás fiz essa dissertação para apresentar na Universidade Federal, com o propósito de falar um pouco a respeito da trajetória e da profissionalização dessas mulheres sindicalistas, né? E o interesse em pesquisar sobre essas mulheres tem uma justificativa pessoal. A minha mãe, mulher bancária, funcionária da Caixa Econômica Federal, assumia esse trabalho no banco em 1986. Tinha acabado de ter a minha irmã do meio, e elas vinham de uma instituição que tinha sido desfeita e agregaram esses funcionários à Caixa Econômica Federal. Também um histórico aí de luta deles para assumir como funcionários da Caixa Econômica. Então, essa demanda pessoal de observar a minha mãe, a rotina dela, no cuidado com os filhos, no trabalho bancário e ainda ter tempo para participar das lutas da categoria. Eu lembro quando criança, a minha mãe falando a respeito de greves, ou então indo para a porta do banco com os outros colegas conversando a respeito dessa situação de reajustes salariais, e muitas mulheres contemporâneas estavam ali participando. E esse interesse ficou mais acentuado ainda quando eu entrei na universidade, que entrei em contato com a literatura sobre história das mulheres, né? E eu quis fazer um trabalho que pudesse fazer essas mulheres falar dos espaços que elas ocupam. E o sindicato era uma instituição perfeita para se falar, porque era um espaço marcadamente masculino, né, em que homens ocupam majoritariamente esses cargos de direção. Tua visão, que não é uma visão assim ingênua, mas exatamente a percepção das relações de gênero dentro do sindicato. Exatamente. Essas assimetrias, né, que a gente vai trabalhar dentro dessas referências históricas que a gente tem, e a qual eu parti a minha observação, é que essas demandas do mercado de trabalho, que é injusto com nós mulheres por conta dessa dupla, às vezes tripla jornada de trabalho dessas mulheres, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, e hoje buscar não como complementar essa renda, mas muitas mulheres hoje assumem essa responsabilidade financeira dentro de casa. Então, essas demandas da mulher contemporânea, de desigualdade salarial, ela precisa colocar dentro das pautas dessa classe. No Sindicato dos Bancários, elas buscaram esse espaço para conversar sobre a violência, sobre o assédio que elas sofreram dentro do banco, junto com as pautas salariais. Era importante que fosse colocado isso para esses membros da direção. E a gente vivia uma situação em que tinha também uma luta dentro do sindicato. Exatamente. Porque o espaço não estava tranquilo, não estava garantido tranquilamente para as mulheres lá. Sim. Fala aí como foi. Bom, é interessante você falar, porque tem um trecho importante, e de uma das falas das minhas entrevistadas, que ela diz assim, você já viu, que ouvia dos colegas assim, já viu mulher na direção? Era como se as mulheres dentro daquele espaço quisessem tomar o megafone. Porque quando eu fiz a pesquisa também fotográfica, tinham as mulheres
no microfone, vai lá, fala a respeito disso. Mas esse crédito acabava indo para os colegas que estavam na direção. Muitas vezes elas articulavam com as outras colegas, com os próprios colegas bancários, mas quem é que aparecia nessas notas e nessas estatísticas dentro desse sindicato? Os homens. Então, para que essas mulheres pudessem atuar dentro dos sindicatos, elas também precisaram desenvolver estratégias, né, que fizessem ela ocupar não só os departamentos femininos, ou os eventos sociais, os jogos da categoria, mas brigando e colocando essas pautas dentro do sindicato, para falar sobre mulheres. 83% das pessoas sindicalizadas no Brasil são mulheres, mas a absoluta maioria dos diretores dos sindicatos são homens e brancos. Precisamos que a intersecção, classe, gênero e raça esteja presente em todos os níveis, desde a negociação coletiva na fábrica até o momento da entrega da pauta nacional da classe trabalhadora. E isso só vai acontecer se tivermos mais mulheres em todos os espaços e momentos do sindicato. Mas o sindicato também reproduz o patriarcado, como toda a sociedade, e muitas vezes não é um espaço receptivo às mulheres. Funciona em horários incompatíveis com as tarefas e cuidados da família, sem contar o preconceito e a disputa por espaço. Você entrevistou 6 mulheres, Sim. né? Regina Souza, de Assis, Solimar Silva, Conceição Reis, Marineide Lins e eu. Norma Sueli. Fui uma das entrevistadas. Quais foram os critérios para a sua escolha? O meu olhar partiu para a atuação mais ativa dentro do sindicato. Então, a Regina Souza foi a primeira mulher a ocupar a presidência do sindicato, seguida aí da Francisca de Assis, e encerrando por aí mesmo, as 2 mulheres que conseguiram chegar a essa presidência. As outras mulheres que estavam nessa movimentação, você, Norma, a Marineide, a Conceição, elas acabavam ficando nesses cargos secundários, Isso, né, dentro da instituição sindicato, né, mas aí conseguindo conciliar com as colegas, mobilizando a categoria nessa participação, às vezes até montando a chapa, mas na hora não conseguiam ocupar esses cargos aí de liderança. Por exemplo, eu era diretora de formação Sim. e responsável pela imprensa, porque o diretor de imprensa não era liberado, que a gente chama, não era cedido Sim, para o sim. sindicato. E aí, para você ver, a formação não era considerada estratégica, mas nós transformamos, porque é através da educação que você muda. Exatamente, Né? Exatamente. E outra coisa importante, até com você mesmo, essa questão da formação, fazer ela de uma maneira lúdica. Eu lembro que na minha entrevista você usava o teatro para falar dessas questões importantes para a mulher, sobre o assédio sexual, sobre o assédio moral realizado, sobre a violência com essa mulher, usando de uma maneira lúdica, que chamava a atenção, lembrando agora, até dos clientes, porque vocês faziam isso na agência, chamando a atenção das pessoas para pensar sobre essas diferenças dentro do banco e dentro do sindicato. O que você coloca, que nós mulheres ficávamos preparando tudo e na hora os homens aparecerem, a gente chama carregadoras de piano. Exatamente. Né? Nós não queremos ser carregadoras de piano, a gente falava muito isso. Exatamente, as mulheres querem um microfone, as mulheres querem estar lá decidindo também essas pautas que são importantes. E aí, na época do trabalho, eu tive uma oportunidade de encontrar um material que foi na Folha Bancária, que falava dessas demandas das mulheres paulistas, né, e da relação que vocês tinham. Eu lembro também que uma parte da entrevista você disse que entrava em contato com essas sindicalistas de outros locais, iam para os encontros, e nesses encontros falar a respeito das dificuldades que elas encontravam dentro desse espaço, a realidade piauiense, a realidade paulista, e isso ajudou muito vocês também a trabalhar dentro desse sindicato. A buscar essas estratégias, porque só consegui estar lá através dessas estratégias utilizadas por vocês. O sindicato, ele é de luta, Sim. luta de classes, mas ele tinha esse, como o machismo ele é reproduzido, né? Isso, exatamente. Ele tinha, e eu acho que ainda tem. Tem. Na época da pesquisa, na década de 80, né, vai buscar, ou esses departamentos femininos, a questão da formação sindical, você
eu lembro de uma palavra que uma das minhas entrevistadas utilizava, você cooptava essas pessoas para a movimentação. Isso na fala da Conceição, que ela vinha de uma formação na universidade, aí ela tratava da questão de luta a partir da perspectiva de um viés marxista, a burguesia, os trabalhadores, e ela colocava esse ponto para a gente também. Só que além desse viés importante, é necessário que essas questões de gênero também perpassassem na luta sindical. Por exemplo, eu lembro dessa folha bancária que falava a respeito do banheiro na unidade bancária. Só tinha um banheiro para os homens, uma situação assim colocada lá. Então foi uma briga das mulheres também para colocar banheiro masculino e o banheiro feminino, demonstrando aí que esse mercado de trabalho, ele não estava preparado para receber esse novator que eram essas mulheres, né? Elas iam ocupando esses espaços, imprensando essas pautas aí de classe e chamando a atenção para essas pautas femininas, que era extremamente importante. A licença maternidade, né? Que para poder trabalhar as jornadas extras, muitas mulheres, elas já cumpriam essa jornada lá internamente no banco, mas pela lei não existia um acordo em relação aos bancos, inclusive tinha um medo, ela pode ficar cumprindo essa jornada de trabalho, desde que as obrigações de geratriz da família não sejam interferidas com essa jornada extra no banco. Então foi preciso ela ir desenvolvendo esses pontos e brigando por isso, para que as suas necessidades e as suas pautas fossem atendidas. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.